primeiramente, boa noite, obrigado por se atender a gente. Imagina, você que eu estou só mostrando aqui com muito orgulho o diploma que eu ganhei do Kiko, né? E estou muito feliz de estar aqui com essa criação da Liga de Várzea de São Paulo, né? Os dirigentes não conseguem fazer isso com os clubes profissionais e os amadores aqui vão dar uma lição. Vão fazer assim e eles que vão ter que engolir. Então você está ajudando a Várzea nessa causa para ver se ensina o futebol profissional brasileiro a se organizar. Porque o 7-1, o que é o 7-1, né? Se você pensar, o 7-1 para a Alemanha é o maior sintoma de que o futebol brasileiro, do jeito que está, essa estrutura que tem, está falida, né? Não serve mais. O futebol brasileiro ele é muito grande para essa estrutura de fundo de quintal que tem aí, né? Esse negócio de federações, as federações votam na CBF e agora inverteu o papel. Os clubes criaram a CBF para administrar os clubes. Hoje a CBF, na verdade, ela não administra, ela comanda os clubes, está tudo errado, né? O poder tem que vir de baixo para cima e não de cima para baixo, né? E eu acho que é o que está acontecendo com o futebol brasileiro. E essa liga que está nascendo tão singela, né? Tão pura de coração, com o pessoal, a grande parte que mora na periferia, né? Gente simples, gente humilde, eu acho que pode dar uma lição. E se depender de mim, precisar de mim, eu vou ajudar em todos os aspectos. Mas pelo que eu pude perceber pelo seu discurso lá dentro, é mais do que apenas uma lição moral. Seu envolvimento com a Várzea é antigo, tem um pouquinho de sentimento nessa história. Tem muito, né? Que eu cresci jogando bola na Várzea, né? No meu tempo, São Paulo era uma cidade que tinha 5, 6 milhões de habitantes, né? Era muito pequena. E as várzeas, existia várzea na Barra Funda, várzea na Pompeia, na Lapa, existia várzea na Freguesia do Ó, existia várzea. Aqui para a região leste nem existia. Os campos que tinham eram mais os campos na Penha, né? A Zona Leste começava na Penha. Imagina você, faz tempo. Então a gente ia por tudo quanto era lado, Barueri, e jogava todo final de semana, subia no caminhão, era muito legal. E eu passei a minha infância me divertindo muito, né? Tendo responsabilidade, disputando o campeonato, né? Perdendo às vezes, né? Mas eu era goleiro, pegava pênalti e tal, então sabia sair bem do gol. Enfim, aí eu tenho boas recordações da Várzea e acho que como eu me divertia com pouco, muito pouco, é uma bola, né? É uma bola, uma chuteira, mais nada, o resto meião, então a gente compra, faz uma vaquinha, né? Então é uma coisa muito simples e o povo precisa de lazer, precisa de diversão. E aqui em São Paulo, essa Paulicéia desvairada que a gente mora, não tem isso, né? E de repente a Várzea é uma opção de lazer muito legal. Chico, para a gente continuar um pouquinho nessa história de Várzea, a gente sabe que a Várzea do seu tempo para o tempo de hoje é muito diferente. Ela foi esquecida ao longo desses anos. A que se deve esse esquecimento da Várzea? A expansão imobiliária, né? São Paulo cresceu muito e começaram a vender todos os terrenos vazios da grande São Paulo, né? E foram desmatando, foram acabando com a Serra da Mantiqueira, com a Serra do Mar, foram acabando, foram construindo. Gente que não tinha onde morar acabou morando em morro, né? Você pega a Parada Inglesa todinha ali, era mato, né? Tinha até onça ali. Hoje mora gente, né? E tem milhares de famílias morando lá. Então essa expansão imobiliária e a falta de industrialização no Nordeste principalmente, né? Que trouxe muita gente para São Paulo. Então, na minha época, nós éramos 5, 6 milhões de pessoas, que é o tamanho ideal para uma cidade de habitantes. Hoje, somando tudo, dá quase 10 milhões, 12 milhões. Quer dizer, dobrou, triplicou, né? Então, é natural. Todo mundo vem para São Paulo, porque em São Paulo você tem emprego, você tem casa para morar. Se você não tem, você constrói em qualquer lugar e acaba morando por aí mesmo. Então, isso nos outros estados não tem. Mas é o tal negócio, é o país que a gente vive, é esse. É um problema social. Mas esse problema social acabou prejudicando a Várzea. Então a Várzea precisa renascer, apesar disso, entendeu? Eu acho que é uma coisa que ninguém se preocupou até agora, mas vamos ver se com esse grupo aí a gente se preocupa. Chico, pensando ainda na Várzea, a gente sabe que muitos jogadores do passado começaram nos campeões de Várzea
e conseguiram se profissionalizar e serem protagonistas desses clubes. Hoje em dia sai muito pouco o jogador da várzea. A gente tem aí hoje como as principais referências o Rildo jogando no Santos, o Damião também do Santos, os dois que saíram da várzea aqui de São Paulo, e poucos jogadores Brasil afora. Você acha que esse empobrecimento com a várzea foi deixado de lado, perdeu espaço, é um dos causadores do momento tão ruim do futebol brasileiro? Sem dúvida, né? O Rivelino nasceu na várzea, né? Eu me lembro que a minha avó, ela morreu com 92 anos, então ela veio para cá no finalzinho do século XIX, ela era polonesa. E ela me contava que eles iam na várzea da Barra Funda ver o Frederich jogar. Imagina você, Arthur Frederich. Ela dizia que juntava as famílias inteiras só para ver ele jogar. Então ele era muito bom com a bola no pé, ela conta as peripécias que ele fazia. Ele era loiro, mas era descendente de negros, né? Então tinha o cabelo encaracolado, assim, tipo birubiru. E disse que jogava com uma elegância. Aí veio o futebol profissional, né? Ele foi jogar no São Paulo da Floresta. E, enfim, quer dizer, a várzea era uma coisa que ninguém se preocupava, que estava sempre ali. É uma coisa que ninguém imaginava que ia acabar. Mas se você não cuidar, acaba. Esse que é o detalhe, né? Mas com certeza, daqui para frente, ela vai voltar e vai voltar forte, né? E vamos ver se com o tempo a gente consegue fazer isso virar lei. A várzea ter lei para defendê-la, entendeu? Ter regiões onde, que nem tem, por exemplo, matas que defendem, né, as espécies em extinção, né, de espécies animais, que defenda também esse espaço, que esse espaço é um lazer. Esse espaço é muito legal e você tem que aproveitar, né? Então vamos ver se daqui para frente a coisa muda. Mas vai mudar se todo mundo se unir, né? Se todo mundo se unir. E principalmente, como a gente está vendo aqui, essa união, se continuar do jeito que está, vai longe. Só uma última pergunta para a gente poder finalizar. Durante um pouquinho antes da Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Jimmy Hardwick. Ele foi volante do Hamburgo nos anos 80, da seleção alemã. E ele disse que por lá na Alemanha os campos de várzea estão esquecidos, ninguém dá atenção, e que agora, na época de Copa do Mundo, começou a se pensar no assunto, se discutir o assunto. Você acha que a gente vai copiar a Alemanha, que a várzea vai acabar sendo esquecida mesmo, e a gente vai reestruturar o futebol brasileiro pensando só na parte profissional, das categorias de base em diante? Ou você acha que o resgate da várzea é extremamente necessário para o futuro do futebol brasileiro? Torno a dizer para você, Berlim hoje tem uma população, juntando aí as duas Berlins, né, que agora é uma só, tem uma população de 5 milhões de pessoas. É diferente, completamente diferente. Aqui é tudo o contrário. Lá eles têm serviços demais e gente de menos. Aqui a gente tem gente demais e serviços de menos. É uma proporção descomunal. Então eles se dão o luxo de desprezar a várzea. Mas eles têm uma estrutura de clube que aproveita a criançada nas categorias de base. Então é diferente, porque tem menos gente, entendeu? Então quando você diminui a população do local, de uma cidade, né, e dá todo o conforto para ela, é muito melhor, é mais fácil trabalhar, é bem mais fácil trabalhar. Então eu acho que a Alemanha não serve de exemplo para nós, não. A gente tem que descobrir o nosso jeito, né? Tem que descobrir a nossa forma, né, de subsistir, de não deixar o futebol brasileiro morrer. Eu acho que o Rio de Janeiro é mais fácil que tem praia, né? Santos é mais fácil que tem praia. Agora, o litoral, ainda bem que nós temos 8.500 metros de litoral, né? 800 mil quilômetros, 8.500 quilômetros de litoral. Então, isso é bom. Mas e as grandes cidades, né? O cara vai ter que ir para a praia jogar bola, é complicado. Então, temos que criar infraestrutura aqui. E essa Liga da Várzea é o princípio disso, com certeza.